Amém, aleluia, graça e paz, queridos. Amém. Meus queridos, hoje é um dia ímpar, um dia único, onde nós podemos mergulhar no entendimento de algumas verdades, as quais nós precisamos ter sempre em mente. Amém? Projeta para mim, se possível, Mateus, capítulo 28, e o versículo é o versículo de número 19. Mateus capítulo 28 e o versículo 19. Diz o texto: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Amém. Queridos, olha só. Ainda ontem nós estávamos conversando com um discípulo e eu comentava com ele exatamente sobre isso. Sobre talvez a maior ordenança, o maior mandamento que a gente recebeu de Jesus, que é o de fazer discípulos. A Bíblia não nos impõe que nós sejamos líderes de célula, ou que sejamos pastores, ou que lideremos um setor. Mas a Bíblia é bem clara quando diz que nós precisamos fazer discípulos, ou que nós precisamos discipular pessoas. E nós vamos falar sobre discipulado, mas eu vou falar sobre um tema específico. Eu pretendo falar o máximo possível dentro daquilo que me foi dado. E o tema que me foi dado é as características de um bom discipulador. As características de um bom discipulador. Amém? Se você trouxe caneta, ou como já foi dito, seu smartphone, você quiser aí estar anotando, nós vamos falar sobre as características, as qualidades, aquilo que chama a atenção de um bom discipulador, tá bom? Eu vou tentar ser bem dinâmico. Eu gosto de ensinar, mas eu sou um ensinador meio pentecostal e de repente eu começo a dar uns glórias no meio e vocês me acompanham junto, tá bom? Deixa eu dar glória sozinho, tá bom? Vamos lá, queridos. Partindo do princípio de que todos nós precisamos discipular, é algo que Jesus nos deixa como uma ordenança. Vocês precisam fazer discípulos, vocês precisam discipular pessoas. E as características de alguém para ser um bom discipulador, eu fui buscar não só fora, mas dentro de mim também, tentando entender quais seriam essas características, para passar para vocês. Entenda que eu não quero de forma alguma ser o dono da verdade, o dono da razão, aquele que sabe de tudo, muito pelo contrário. Eu estou aprendendo dia após dia. Mas algumas características saltaram aos meus olhos. E dentro dessas características eu anotei 8. Eu vou tentar falar o máximo possível, né? Se a gente conseguir falar dos 8 também. Se não conseguir, a gente marca para a próxima inversão já. Tá bom? Na próxima a gente já tem assunto para começar falando. Mas vamos lá. A primeira característica que eu encontrei como sendo uma característica, uma qualidade de alguém que se dispõe a ser um bom discipulador é que ele precisa ser um modelo. Como assim um modelo? É porque a gente aprende muitas vezes, na grande maioria das vezes, a gente aprende mais por captação do que por aquilo que é falado. A gente aprende muito mais por um exemplo do que por aquilo que é ministrado muitas vezes. Então o discipulador, alguém que se dispõe a ser um bom discipulador, que almeja ser um bom discipulador, ele precisa ser um exemplo. Agora tem algo que é interessante: ninguém escolhe ser um exemplo. E o que também é interessante é que ninguém evita ser um exemplo. Você consegue acompanhar essa linha de raciocínio?
Porque por mais que eu não queira ser um exemplo, tem sempre alguém olhando para mim, e aquele que me olha muitas vezes, ele vê em mim um exemplo a ser seguido. Então eu não posso evitar ser um exemplo, e eu também não consigo escolher ser ou não ser um exemplo. É natural que eu seja um exemplo, mesmo que muitas vezes eu nem queira ser. E ser um modelo é algo interessante, porque a primeira coisa que chama a atenção é porque para ser um modelo é preciso ser honesto consigo mesmo. Não é? É o que Paulo diz. Quando Paulo escreve um dos textos muito lindos, ele diz assim: olha só, vocês precisam ser meus imitadores, como eu imito Cristo. Ou seja, Paulo está dizendo: vocês podem me observar e vocês podem seguir-me como um exemplo, como um modelo, porque o meu modelo é Cristo. Eu sigo Cristo e vocês podem me seguir. Eu imito Cristo, vocês podem me imitar. O meu modelo é Cristo e o modelo para vocês sou eu. Sabe o que é interessante aqui? É porque a gente cresceu, eu não sei você, eu pelo menos, né? Se te lembra alguém, você guarda para si. Mas a gente cresceu, eu cresci ouvindo muito a mãe brigando com a gente, dizendo assim: você tem que fazer o que eu mando e não fazer o que eu faço. Né? Faz o que eu mando, mas não faz o que eu faço. Porque a gente questionava a mãe. A mãe dizia: você não pode dormir tarde. A gente falava: mas a senhora dorme. Diz: mas você tem que fazer o que eu mando e não o que eu faço. E a gente leva isso muitas vezes para a vida. E a gente quer trazer isso para a nossa caminhada cristã. E dizer para os discípulos, para os cristãos, para aqueles que nos observam muitas vezes, a gente quer dizer para eles: não, você tem que fazer aquilo que eu mando, você tem que fazer aquilo que eu ministro, mas não faça o que eu faço, porque eu sou falho, porque eu sou limitado, porque eu sou pecador, porque eu erro. Tudo bem errar, tudo bem falhar, mas ainda assim eu preciso ser um modelo para que as pessoas me sigam, olhem para mim. Isso é característica de um bom discipulador. O bom discipulador, ele serve de modelo. E é interessante saber que eu não sou o super-homem. É interessante saber que eu sou falho e limitado, porque nós, como discipuladores e como líderes, jamais eu vou passar para essa casa, para as ovelhas, para os irmãos, para os cristãos, para os discípulos, uma imagem daquilo que eu não sou. Eu me lembro que há uns 2 ou 3 anos, o Renato vai lembrar disso. Em um momento, eu passei por uma situação, e eu me recordo que no dia seguinte dessa situação, eu chamei os discípulos que caminhavam comigo, e a gente foi até um certo local, só eu e os discípulos sentamos, e eu disse a eles: eu trouxe hoje vocês aqui, porque eu quero que vocês entendam, que eu quero ser um modelo para vocês, mas eu quero que vocês também entendam que eu também erro, que eu também falho, que eu também muitas vezes eu não vou estar bem 100%, mas ainda assim vocês podem me seguir, porque eu estou seguindo a Cristo. Ainda assim vocês podem me observar, porque eu observo Cristo, porque eu sigo aquele que me chamou, e vocês podem me seguir igualmente. É isso que Paulo está dizendo. E a grande verdade é que os melhores modelos, eles estão em contínuo crescimento. Os melhores modelos, eles estão sempre em crescimento, eles não estagnaram, não pararam, eles sempre estão crescendo, e isso é interessante, porque eu aprendo que não é preciso ser perfeito para ser um bom discipulador. Não é necessário que eu seja perfeito. Se você olhar na Bíblia, você vai descobrir que grandes discipuladores, eles não eram perfeitos, mas ainda assim eram modelos a serem seguidos, ainda assim eram exemplos a serem seguidos. Observa comigo na Bíblia. Eu comentei hoje com o pastor Emanuel, eu disse: a gente está trazendo entendimento para essa casa, a gente está tentando trazer sempre uma base bíblica, para que vocês vejam que não é somente uma falácia. A gente não vai ministrar algo aqui só para vocês: que legal. Não é isso. Não é o modelo de discipulado não foi a casa de Israel, não foi a Paz Church que trouxe. Não, isso é bíblico. E como tem base bíblica, observa que grandes discipuladores formaram excelentes discípulos sem serem perfeitos. Se você observar a vida, por exemplo, de Moisés, você vai ver um cara que começa o seu ministério todo errado. Ele começa matando um egípcio e fugindo. Se fosse hoje, ele podia ser processado, né?
homicídio, ocultação de cadáver. Ele foge, ele vai para uma terra distante, mas ainda assim, mesmo começando errado, mesmo tendo as suas falhas, em alguns momentos, a Bíblia diz que Deus libera sobre ele uma palavra dizendo: faz assim, e ele, estressado com o povo, ele faz o contrário. Deus diz: fala com a rocha, ele bate na rocha, sabe? Mesmo assim, cheio de falhas, ele forma um discípulo extraordinário que é Josué. Mesmo ele não sendo perfeito, Josué tem ele como modelo. Josué segue todos os passos dele. Elias não era perfeito de maneira alguma. Tiago diz: Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Ou seja, Elias não era perfeito. Elias errou, Elias falhou. Elias, em algum momento, talvez, ele não acordou feliz naquele dia, sorridente, não está bem com a vida, e mesmo assim, Eliseu não arreda pé de seguir ele. Quando ele diz: fica aqui, Eliseu: não, eu vou te seguir. Você é o discipulador, eu sou o discípulo. Você é o meu modelo, e eu posso te seguir. Agora vamos aqui aprofundar um pouquinho mais sobre essa questão de ser modelo. Porque só pode ser um bom discipulador aquele que conseguiu ser um bom discípulo. Aí aprofunda um pouco, né? Um pouco mais complicado, André. Porque só pode ser um bom líder quem foi um bom liderado. Em outras palavras, só pode ser um bom pai aquele que foi um bom filho. Porque aquele que não é um bom filho jamais conseguirá ser um bom pai. Ele não foi um modelo de filho, ele não pode ser um modelo de pai. Então é necessário que nós possamos entender que nós precisamos ser modelo, mas o nosso modelo de discipulador, de sermos discipuladores, ele se inicia no fato de que primeiro eu preciso ser um bom discípulo. Então eu me torno um bom discipulador, um modelo a ser seguido. Essa é a primeira característica. Você consegue entender isso? Diga amém. Amém. Aleluia. E eu falei que você não deixava a glória sozinho. Vamos para frente. Eu descobri, sabe por quê? É o que eu falei. Nós tínhamos uma linha a se seguir já. E dentro da linha eu comecei a buscar entender dentro dessa linha como que eu podia aplicar na nossa realidade. E na nossa realidade eu descobri que um bom discipulador, uma característica de um bom discipulador, é que todo bom discipulador, Márcio, ele é um bom ouvinte. Todo bom discipulador é um bom ouvinte, mano. Não tem como ser diferente. Ele precisa ser um bom ouvinte. Ele precisa ouvir para compreender. Não é ouvir por ouvir. O bom discipulador, ele ouve para que ele possa compreender, para que ele possa entender as necessidades do seu discípulo, para que ele possa entender e compreender onde é que na vida desse discípulo precisa ser trabalhado. Automaticamente, como ele é um bom discipulador, ele é um bom ouvinte, ele não tem pressa para falar, até porque muitas vezes no discipulado, ouvir é mais do que suficiente. Muitas vezes, ouvir é mais do que suficiente. E quando eu comecei a olhar para isso, eu comecei a entender algumas coisas, porque quando o ouvir é mais do que suficiente, é porque eu consegui ouvir o meu discípulo com aceitação. Eu consigo ouvir e aceitar o que ele está me trazendo. Isso nos remete a João 8. Lembra de João 8? João 8 é aquele texto de quando Jesus ele encontra com aquela mulher adulta que joga na frente dele. Trazem a mulher e lançam lá, pastor Gesiel, na frente de Jesus. Ela foi pega no próprio ato. E Jesus o que faz? Ouve. Jesus só ouve. Jesus não abre a boca. Jesus continua escrevendo o que ele estava escrevendo na terra. Jesus se inclina, vai escrever. E eles continuam insistindo: não, mas o que a gente tem que fazer? Porque a lei manda matar. O que o Senhor manda fazer? Ele continua escrevendo. Ele só se levanta para ouvir novamente, libera uma palavra, ouve e continua ali. Então isso é ouvir com aceitação. Muitas vezes é um grande mal, é um mal em que o André aqui precisa melhorar, né? Porque o pastor André tem o dom de língua, muitas vezes fala mais do que deveria falar. Mas é preciso a gente aprender para sermos bons discipuladores a ouvir.
E quando eu ouço o meu discípulo, isso mostra respeito, isso mostra interesse, isso permite um tempo para que ele se expresse. E acima de tudo, que é algo que a gente precisa muito, eu sei que o meu discipulador, ele exercita esse quarto passo de ouvir, de ser um ouvinte. O meu discipulador, ele treina muito isso comigo, é exercitar a paciência. Porque quando você se torna um bom ouvinte, você exercita a paciência. Eu sei que o meu discipulador, o pastor Terry, ele treina muito paciência comigo. Porque o Terry, ele falou uma vez para ele, disse assim: eu sou muito assim, não precisa cortar volta para falar comigo, fala direto. E toda vez que ele senta comigo, a gente dá uma volta, a gente vai longe. Eu sou aquele dos mínimos detalhes, né? Como tu, querido, olha, é assim. Mas por que aconteceu? Não sabe, é porque lá em 1972, né, quando meu pai conheceu minha mãe e tal, para chegar aqui. Então exercita bastante a paciência, o fato de ser um bom ouvinte. E a característica de um bom discipulador: ser um bom ouvinte. Está anotando aí? Vamos para a terceira, para a gente ser rápido. Eu ainda tenho alguns minutos, dá para falar mais alguns aqui. Vamos correr. Terceiro, eu aprendi que uma característica de um bom discipulador é que para ser um bom discipulador eu preciso ser um guia. Eu gostei disso aqui quando eu descobri isso aqui, porque isso aqui é muito bom, muito bom. E quando se fala de guia, qual é a primeira figura que a gente pensa? Vigia no que você vai pensar aí. Você pensa no guia turístico, não é? O que faz um guia turístico é interessante, né? Porque o guia turístico, olha só que interessante, o guia turístico, ele mostra muita coisa, mas ele não fabrica nada. Ele mostra, mas não fabrica. Está acompanhando isso aqui? Deixa eu tentar explicar melhor. Se você sair numa excursão, o guia turístico ele vai te mostrar tudo. À sua direita você pode perceber o Rafael caminhando, à sua esquerda você tem, enfim, o que acontece é que ele mostra sem ter fabricado nada. Quando eu descobri isso para ser um bom discipulador, é porque assim, um grande perigo que os discipuladores correm é o de formar um clone, de fabricar um clone. É um grande perigo que todo discipulador corre, porque ele muitas vezes projeta sobre o seu discípulo algo, então ele acaba projetando e fabricando um clone. E o bom discipulador ele não fabrica, ele mostra, porque ele é um guia. Ou seja, o bom discipulador ele ajuda o discípulo a desenvolver os seus dons, sem que necessariamente haja um controle sobre os dons, ou seja, que ele forme alguém que seja exatamente semelhante a ele. Nunca foi sobre controlar os dons, e sim sobre maximizar, desenvolvendo um estilo próprio do discípulo. Está acompanhando comigo? Você pode dizer amém? Você está entendendo? Se não estiver entendendo, falando! Aí a gente programa uma próxima versão para explicar melhor, porque não vai dar tempo. Mas olha só, é interessante isso. Deixa eu compartilhar com vocês algo. Antes de nós adentrarmos para caminhar debaixo desse propósito do discipulado, eu vivenciei, eu vi muita gente frustrada dentro do ministério. Por quê? Porque os líderes simplesmente, de uma certa maneira, eu vou usar essa palavra, impunham algo para que esse discípulo fizesse. Ou seja, não, você tem que fazer isso, você precisa fazer isso, eu vejo esse potencial em você, e amém, o potencial é bom. Mas eu tenho aprendido nesses dias, olha só que interessante isso. Acompanha comigo aqui, olha para mim, pastor José, olha para mim. Olha só, chamado, duas conotações. Primeiro, chamado nunca foi para ser entendido, amém?
Chamado é para ser ouvido. E é simples. Se eu estou aqui e eu chamo Gustavo, ele já me olhou. Ele ouviu o chamado. É simples. Chamado não é para ser entendido, chamado é para ser ouvido. Agora tem um detalhe: o chamado remete à chama. Chama é aquilo que queima. Então, nesses últimos dias, talvez a primeira pergunta que eu faço dentro dos discipulados que nós estamos fazendo aqui, com os discípulos preciosos de Jesus, talvez a primeira pergunta, eu sempre olho para eles e digo assim: o que arde em você? O que queima em você? Qual é a chama que queima? Por que você faz isso, André? Tem um perigo? Não, não tem um perigo. É porque a partir daí eu entendo para onde ou onde nós precisamos focar para maximizar os dons desse discípulo e fazer ele crescer no reino. Ontem eu tive uma conversa com um discípulo, esse que eu disse, estava conversando ontem à noite, e ele disse: olha, eu entendo que isso aqui ainda não é para mim. Eu disse amém por isso. A questão não é, o principal aqui é que você discipule pessoas. Isso aqui não queima? Não queima. Amém por isso. No tempo e no modo de Deus pode ser que queime, mas até que não queime, vamos focar naquilo que está queimando aí dentro. Isso é ser um guia. Todo bom discipulador precisa ser um guia. Ele precisa mostrar, sem fabricar. Eu não fabrico nele, eu não crio um clone, eu não fabrico um clone, mas eu guio, eu mostro para ele o caminho para ele chegar onde o Espírito Santo quer que ele chegue. Característica de um bom discipulador. Anotou mais essa? Dá tempo para mais uma. Pelo menos mais uma. Tem bastante. Eu anotei 8, gente. Eu anotei muito. Vamos lá. Em quarto lugar, quarta característica. Desde sempre essa para mim é sempre uma das mais fortes que tem assim. Todo bom discipulador precisa ser um ferramentalizador. Um ferramentalizador. Todo bom discipulador precisa ser. Sabe, é mais ou menos assim, não ajudar a crescer além da própria vida, ou não levar alguém onde eu ainda não estive. Eu preciso ter passado por um lugar para levar alguém lá. E como ferramentalizador, quem já caminhou comigo, quem caminhou com a Graciela, sabe que essa é uma frase que é constante, né? Eu sempre digo, por mais que alguém tenha ou tenha uma ótica e veja de outra forma o discipulador, eu sempre vi assim. Com certeza você já assistiu aqueles filmes de cavaleiros. Não assistiu? Quem assistiu? Todo mundo assistiu. Tem gente que não assistiu esse filme de cavaleiros, sabe, aqueles de armadura brilhante, tipo o Rei Arthur, né? Todo cavaleiro, ele tinha um pajem, ele tinha um auxiliar, um ajudante. Qual era a função do pajem? Dependendo da batalha que o cavaleiro entrava, era o pajem que fornecia para ele o que ele precisava. Exemplo, quando ele ia naquela batalha que tinha, eu não lembro o nome agora, você vai saber, se o filme você sabe. E havia uma divisão no meio, e os dois empunhavam uma lança, uma de um lado e de outro, e corriam de contra o outro, e havia aquele impacto bem grande. Era o pajem que levava a lança para o cavaleiro. Então ele fornecia a lança, fornecia o escudo, e o cavaleiro se lançava ao combate. Quando havia um choque, o cavaleiro caía ao chão, mas ele ainda tinha condições de lutar. Ele gritava para o pajem: ei, agora eu preciso de uma espada, porque o combate é corpo a corpo. E o pajem corria e alcançava por ele uma espada, fornecia a espada e ele se lançava ao combate corpo a corpo. Se ele fosse atirar com arco e flecha, era o pajem que trazia arco e flecha para ele, está entendendo? Em toda essa história, o discipulador é o pajem, não o cavaleiro.
É o discipulador que fornece ferramentas para as diferentes batalhas em que o discípulo vai entrar. O papel de um bom discipulador é fornecer para ele a arma certa para o combate. Eu sei que alguns aqui não, aqui não. Mas eu sei que existem pessoas que têm uma ótica de que o pajem é o discípulo. E o cavaleiro é o discipulador, porque ele está na posição de destaque, é exatamente o contrário. Eu sempre entendi que o meu papel como discipulador é ferramentalizar o meu discípulo para que ele conquiste aquilo que foi proposto. Aleluia. Todo bom discipulador precisa ser um ferramentalizador. Aprenda a ser um pajem. Aprenda a fornecer ferramentas para o discípulo. Não discipulo ainda, mas vai, então aprenda desde já. Aprenda que você vai ter que fornecer ferramentas para as diferentes batalhas, ajudá-lo a conquistar e alcançar os mais altos lugares. Ele precisa de mim, ele precisa de você, como um bom discipulador. Amém? Eu tenho 5 minutos e eu consigo falar de mais uma. Anota mais uma. Essa é boa. Essa é boa. Eu gostei dessa. Eu vou encerrar com essa. Consegui falar de 5. Eu fui bem, faltou só 3. Eu aprendi que, até nessa linha do ferramentalizador, todo bom discipulador, ele tem que ser um conselheiro. Agora, vem comigo nessa história do conselheiro aqui. Que não é somente dar conselhos. Não é só aconselhar. É aconselhar e dar ao discípulo a liberdade de decidir, respeitando as opiniões e as decisões do discípulo. Você consegue entender isso? Isso talvez é muito complicado. Muitas vezes é complicado. Sabe por quê? Porque a gente quer dar um conselho e quer que a pessoa siga fielmente. A gente dá uma direção e fala assim, vai por aqui. Mas ele fala, não, mas eu vou pegar por aqui. Não, mas tinha que ir por aqui. E dar conselhos é isso. É você dar o conselho, a direção e se afastar. E deixar ele decidir. E é interessante porque isso não vale somente para quando você discipula e você já está numa posição de destaque, e você discipula alguém que teoricamente, só teoricamente, talvez estivesse chegando agora e de repente estaria um degrau a menos. Não! Isso vale para o contrário, é tão forte isso. Porque sabe onde eu descobri isso? Quando eu olhei para José na Bíblia. Eu vi um José que se apresenta para o faraó, e ele vai discipular o faraó. Porque vai ter momentos, e a gente já profetizou, já declarou, a gente crê nisso, que essa casa, filhos dessa casa, vão discipular os governantes. Você podia ter dado glória, perdeu. Vamos para frente, não dá para voltar aqui, senão pede tempo. Próximo você fica pesadelo. Mas faraó, o José, ele vai discipular faraó. Faraó chama ele interpreta o sonho, e ele começa a discipular. E ele começa a discipular como um conselheiro. Olha, eu penso que o faraó poderia arrumar alguém que tivesse sabedoria e que pegasse a quinta parte do que vai vir nesses 7 anos, juntasse em celeiros e guardasse para aquele tempo de fome. E o que José faz? Dá o conselho e recua o passo. O conselho está aí. Tipo, joguei no ar, lida com isso agora. O conselho está aí, faraó faz como quiser. Então Deus muda o coração de faraó, e faraó diz, não tem ninguém em toda a terra com espírito semelhante ao seu. E coloca José, ele traz. Mas José não fica, não, você devia fazer isso. Por que você não faz assim? Você podia ter feito dessa forma, por que você não fez? Não. O papel de um bom discipulador como conselheiro é, eu dou o conselho, dou um direcionamento e recuo. E deixa ele. Ah, mas ele não seguiu. Não seguiu e se deu bem? Ou não seguiu e se deu mal? Se ele não seguiu e se deu mal, aí eu me aproximo novamente. Aí eu venho para uma correção. Ou ele seguiu e se deu bem? Então eu vou para elogiá-lo. Eu só volto a me aproximar depois do conselho dado, depois da situação concluída. Então eu, como bom discipulador, me aproximo, seja para corrigir, ou seja para elogiar para você. Todo bom discipulador tem que ter como característica ser um bom conselheiro. De 8 eu consegui te passar 5.
Eu quero crer que o Espírito Santo vai te iluminando dia após dia para você aprender um pouco mais, amém? Eu quero já nesse momento, já chamar aqui, vem para cá, o pastorzão, pastor Márcio, que já vai dar continuidade aqui, para que você possa estar aprendendo mais e mais ainda. Mas guarda essas características para que você seja sempre um bom discipulador. Amém?